todos de novo, obrigada, né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e de estar vivendo um momento muito diferente para mim, né? Porque a gente sempre fala para os pares, então a coisa aqui vai ter eu vejo muita coisa rica que pode acontecer aqui dentro, se a gente souber conduzir, como deve ser realmente conduzido. Assim, abrir a cabeça para ouvir pessoas é uma coisa, é um exercício excelente. Nós temos que, é um momento da gente poder exercitar isso. Eu estou feliz de estar aqui, espero passar para vocês algumas coisas que é da minha experiência, que é pequenininha, perto de muitas pessoas aí. Então, nós estamos tentando falar o seguinte, veja bem, o nosso foco aqui é técnicas e regulação de atividade minerária. O que nós podemos contribuir para isso? Isso foi o meu entendimento. Onde eu posso contribuir? Com a minha gota d'água, né? Técnicas de alteamento e manutenção de barragem de rejeito. Então, quando a gente... Só passar? Tá, desculpa. Estou ainda aprendendo a usar. Na verdade, claro que isso também é para poder gerar, incitar a discussão, né? O que a gente pode perceber é que existe um desenvolvimento de um país que pode ser contribuído ou não por essa atividade. Tá certo? Tem países que têm vocação minerária, mas que não devem viabilizar outras vocações. Isso é completamente errado. Mas existe a vocação minerária. Gera riqueza? Acredito que sim. Viabiliza a tecnologia que promove a qualidade de vida e não é para todos, mas a sociedade toda que está aqui conversando comigo agora, está todo mundo usando as tecnologias que foram geradas por causa disso. Ou então a gente não vai querer mais usar as tecnologias, tem gente que não tem acesso, eu concordo plenamente. Mas as pessoas com as quais nós estamos agora conversando usam as tecnologias, né? E o Brasil, se você pegar a história, né? Eu vou nem atrever de falar a história né, com as pessoas que estão aqui com muito mais entendimento que eu. Mas desde o nosso começo, desde toda aquela formação de várias regiões, até o tamanho do nosso país, está associado de alguma maneira a esse tipo de atividade, né? Bom, é uma ideia. Em linhas gerais, a gente tem, como bem falou, né, o Valadão, se nós temos os estéreis, que não é objeto da nossa conversa agora, né, vamos dizer assim, e o minério lavrado. Dali vai surgir aquilo que a gente chama de produto final e os tais rejeitos, que a gente entende, como você bem, né, colocou, que na verdade ele passou por algum processo, alguma forma lá de processo. E quando eu trabalho com rejeito, por que eu estou falando aqui agora? Eu não sou engenheiro de Minas, a formação básica minha é civil, mas eu fui estudando geotecnia, barragem para qualquer fim, e geotecnia aplicada a barragens. E por que rejeito? Porque rejeito, para eu poder estudar rejeito, eu tenho que ter algum conhecimento ligado à área geotécnica, que é a mecânica dos solos. Rejeito não é um solo real, mas eu uso os conhecimentos técnicos que a mecânica dos solos ensina para os meus alunos e eu tento passar para eles. Aí, o rejeito, a princípio, é um material não aproveitável economicamente no momento em que ele é gerado. Porque naquele momento houve a produção do produto final, que é objeto daquela empresa, naquele momento ele foi rejeitado no processo. Aí muita empresa virou para mim e falou assim: mas professora, eu não quero usar a palavra rejeito, eu quero usar a palavra subproduto. Eu falei: meu filho, eu sou uma rejeitada, já tem quase uns 25 anos. O que acontece? Nesse momento, naquele momento, aquele produto ali não é para mim vendado naquele momento. O que não significa que futuramente eu possa usar de onde ele foi estocado para fazer de novo uma nova lavra, ou que eu possa usar até na própria construção civil. E eu posso dar um exemplo porque eu fui a coordenadora do primeiro projeto que eu conheço aqui no Brasil, para tentar estudar aproveitamento de rejeito como subproduto, que a próxima sessão que alguém vai, né, colocar para nós, a gente desenvolveu um projeto de pesquisa pegando rejeito, a lama e o granular, e fazendo tijolos com rejeito e um agente cimentante qualquer, a dose pequena. Com isso, a fazenda modelo da UFMG tem aquela casa edificada com tijolo com rejeito de quê? De minério de ferro. Que foi pago por quem? Pesquisa paga por uma empresa, entendeu? Que eu posso falar, porque isso é público, que foi essa marca. Que já pensava naquela época, em 2004,
com essa preocupação ambiental, sim. Pelo menos foi quando ela veio procurar a universidade para isso. Tá certo? Aí, isso foi, esse projeto foi até... Desculpa, gente, tá indo para frente. Até 2011, ela continuou estudando com outros pesquisadores. O CDTN estudou muita coisa para eles, muita coisa foi feita, tentando dar um uso para isso. Agora eu vou dizer a minha posição. Pode não ser a correta, porque eu não sou dona de verdade nenhuma, mas quando perguntaram para mim, professora, se eu pegar esse rejeito, eu acho que foi você que fez a pergunta, se eu tenho jeito de não ter rejeito, tem como eu pegar essa coisa aí e fazer isso aí, virar pavimento, casa, telha, tem muita gente fazendo isso pelo mundo inteiro. Falei, olha, a minha opinião é a seguinte, você pode fazer tudo que você pensar, mas você tem sempre que primeiro estocar esse material, porque a quantidade gerada é absurda, e a cada dia vai ser mais, porque a cada dia os minérios são cada vez mais pobres. Isso é a lógica, não sou eu que estou falando. Agora, não significa que nós não vamos fazer estudo, que nós vamos fazer... Agora, não é pegar o rejeito e usar de qualquer maneira, é fazer estudo tecnológico, como a gente fez aí. Aí, o que acontece? A gente percebe o quê? Ah, eu só posso usar barragem? Claro que não. Claro que não. Hipoteticamente, eu posso usar mina, né? Aquela mina que já não está mais em uso, eu vou lá, né? Coloco o rejeito lá preparado para aquilo. Cava exaurida de mina. Ô, gente, cava exaurida de mina é uma ótima solução. Eu resolvo dois problemas. Eu encho a cava, tiro aquele buraco, põe o rejeito que eu preciso. Agora, nem sempre eu vou ter uma cava exaurida ao lado, onde eu possa fazer. E, infelizmente, em 2001, todos vocês se recordam, tivemos um caso que aconteceu, né? Próximo a Macacos, que rompeu Rio Verde, que hoje se chama Mar Azul, né? O que acontece? Era o quê? Era uma cava, que foi feito mais uns aterros em cima, aquilo rompeu e aconteceu todo, 5 mortes. Então, acontece o seguinte, tem que ter técnica para tudo. Óbvio que tem que ter, é uma ótima solução. E a partir dessa ruptura, começou-se a pensar muito seriamente em marcos regulatórios que pudessem pegar todas as barragens. Foi daí que começaram a ter mais, preocupar mais e mais e mais, com, por exemplo, o que aconteceu em 2010, que foi a Lei de Segurança de Barragem. Foi muito motivada por aquilo que aconteceu aqui, em Minas Gerais. Em 2001, mudou. Nós temos Lei de Segurança de Barragem. Nós temos a lei. Leia a lei. A lei ela tem muita coisa interessante. Há que se cumprir, né? Aí você tem a disposição compartilhada de rejeito externo no mesmo local. Eu posso colocar os dois com técnica. Eu posso colocar a codisposição, misturar antes e colocar depois. Eu posso dispor lama, eu posso dispor essa lama espessando, como ele mostrou. Eu posso fazer pasta. No Brasil não tem pasta ainda. Não é isso, Valadão? Não existe pasta, mas tem outros lugares no mundo que tem, mas não... então por que a gente não faz pasta? Que é a coisa mais, né, que seria segura, coisa e tal. Nós temos condição técnica, nós temos como efetivamente fazer aqui, nós temos espaço. Então, tudo tem técnica que vai poder orientar se eu posso ou não usar daquela forma. Eu posso dispor rejeito, eu posso filtrar. Filtrar está sendo o pessoal está todo mundo querendo, porque o meu problema, eu achei excelente o Estevão falar que a água, ela é a vilã, mas ela é a vítima. Perfeito. Quando a gente estava estudando, quando eu falava em geotecnia, eu falava assim, eu não suportava. A água para mim é um problema no solo, é aquilo que me dá problema, é aquilo que eu tenho... Aí depois eu falei, não, gente, negócio, a água para mim é uma bênção. Se eu não tiver água, como é que eu vou ter problema? Hoje eu já estou no equilíbrio. A água é bom, porque eu tenho que estudar, mas também, entendeu? Então a água realmente é aquilo que vai me dar, que eu tenho que realmente focar essencialmente nela. Aí você tem empilhamento drenado. Excelente solução, mas não é qualquer material que pode se empilhar e vai funcionar bem. Porque ele tem que ser material autofiltrante, drenante. Então, excelente, mas tem que ter rejeito. Porque o rejeito, ele é assemelhado a um solo. E eu estou fazendo uma obra. Eu estou construindo alguma coisa. Isso eu li há poucos dias atrás, semana passada, saiu muita informação aí, né? Aí eu li lá as palavras. Eu gostei demais quando alguém falou aqui. Cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Estava lá escrito, os rejeitos despejados. Rejeito não é despejado. Rejeito não é despejado. Não pode ser. Eu não posso aceitar isso. O rejeito ele pode haver a deposição, que eu também não aceito. Ele é disposto.
controladamente. Então, tá lá. Então, as palavras faladas por pessoas técnicas, elas têm um peso fortíssimo. Então, nós temos que saber. Eu, se for falar na área médica, posso falar um monte de bobagem. Aqui eu não posso. E cada um com a sua área sabe, né, exatamente usar as palavras. Dry stack, excelente forma. Mas, de repente, o dry stack, você seca tanto material, como aquela espilha seca, no Chile é 10. Se você for lá, o deserto de Atacama tem uns dry stack perfeitos funcionando. Se for colocar na nossa região aqui, pau ambiental direto, não pode, vai dar muita poeira. No Chile, deserto, ele pertenceu ao cenário, entendeu? Então, cada caso é um caso, nós temos, e tem gente estudando novas formas de fazer. Agora, barragem de contenção é uma das formas? É uma das formas, tá? Eu vou ter que acelerar. Então, o que acontece? O que eu tenho? Hoje, a mineração até se auto-intitula barragem de mineração. O DNPM, nas portarias que ele solta, mas não significa que ela não tem que seguir as regras. Aquilo que a engenharia de barragem prevê. Existe uma engenharia de barragem e o Brasil é reconhecido mundialmente pela sua engenharia de barragem. E barragem de concreto, barragem de terra, enrocamento. Barragem não é só concreto. Com licença, professora. O professor Valdir esclareceu que a senhora vai falar a parte dele também. Sim. Então, acho que dobra o E depois tempo. ele pode complementar. Vai vir a parte dele. Nós fizemos um acordo. Por isso. Nós fizemos um acordo que estava Sim. lá em São Paulo. Então, teria mais tempo, né, professora? Tá bem. Tá? Você não pode dar palavra pro professor, não. Ele nunca mais devolve. É um perigo, não é, gente, os professores daqui. Aí o que acontece? O que a gente tem hoje, que é uma estrutura que deve existir para conter esses rejeitos. Agora, não é uma estrutura, é um sistema, e hoje nem é sistema, é manejo. Às vezes eu tenho que tirar daqui e colocar ali, isso na prática, o dia a dia é muito complicado. Então, por exemplo, hoje as empresas têm estudado profundamente como fazer aquela barragem, aquela pilha, uma nova lavra. Para eles é ótimo, para nós é excelente. Vai gerar mais alguma coisa que eles vão ter que conter aquilo também. Então, para eles é muito bom fazer isso e para toda a sociedade. Agora, o que a gente percebe? Essas barragens, elas têm que passar obrigatoriamente, focando nelas. Projeto, o problema que nós temos não é bem um problema, é que, como elas acontecem de fato, a construção dessas estruturas coincide com a sua própria operação. Isso é um complicador. Porque quando eu tenho uma barragem de energia elétrica para poder, que também tem todos questionados, mas é uma energia limpa, mas é limpa. Bom, não vou entrar aqui nesse mérito. Mas eu faço uma barragem, vai ter 206 metros de altura, eu construo aquela coisa de uma vez só. Então, todas as premissas de mecânica do solo, mecânica das rochas é respeitada, é muito fácil de acompanhar. Entendeu? E essas barragens são objeto do negócio. Então, se não tiver barragem funcionando a todo vapor, com tudo perfeito, a energia não gera, acabou. Então, aqui, nesse caso, eu estou com uma situação onde a minha barragem, ela é construída e operada ao mesmo tempo, tá? E eu tenho que ter, obviamente, o monitoramento e a instrumentação, e tem que ter regras de fechamento, sim. Não se passa mais nada hoje assim. As coisas estão mudando, está muito longe do que a gente quer, do que a gente sabe que deve ser, tá? Mas eu acho que nós estamos em processo, nós não temos volta. Nós não temos volta. Nosso caminho é só para frente. Não tem jeito, tá? Aí, as investigações, né? Nós temos que passar por o que acontece no barramento e na fundação. Que não é uma barragem convencional, quando eu falar convencional, de outros fins que não a de rejeito, tá? Agora, no meu caso, eu tenho um material que eu estou usando, ou para construir, ou para ser simplesmente estocado ali, que tem características altamente complexas. Os rejeitos, eles são, gente, um solo é gerado milhões, milhares de anos geológicos, né? No começo era tudo rocha, preparado, então você fala isso lá para o nosso aluno, o que acontece? Há um intemperismo físico, que é um processo natural, o rejeito é gerado ontem, tá? E com processos químicos, que muitas vezes não vai ter nada que vai contaminar de verdade, às vezes simplesmente água. Simplesmente água. Você tem lá aqueles processos que separa fração grossa de fibra para. Então, há que se conhecer processo quando atua com essa área, e há que se conhecer comportamento. O que eu acho que seria uma contribuição valiosíssima das academias, universidades? Colocar nos nossos cursos de engenharia de Minas, estou com dois ou mais representantes aqui, eu já falei N elevado a N vezes, a disciplina mecânica dos solos.
Isso daí é fundamental. Isso é uma coisa que deveria estar escrito em qualquer lugar. Olha, disciplina mecânica dos solos é essencial para o engenheiro de Minas, aqui no Brasil. Porque o que eu tenho aqui de Minas no Brasil é diferente do que eu tenho lá fora. Entendeu? Então isso é conhecimento que nós temos para poder passar. E nós não temos. Nós não temos, entendeu? Então o que acontece? Aí eu passo por esse estudo, a caracterização desses rejeitos, e quando eu tenho uma estrutura que ela vai crescendo, tá certo? Eu tenho formas de fazer crescer isso, geometricamente falando. Aí todo mundo ficou especialista nisso, mas não é bem assim. Veja bem, você tem montante, linha de centro, e pode inclusive mudar. Eu começo de um jeito, eu posso passar de outro, isso depende tem que ter projeto, acompanhamento. E essas barragens, elas têm que ter a gestão de segurança, óbvio, que para mim, que trabalho na área de risco, tem que passar pela gestão do risco, como qualquer obra que tem um risco alto associado, não é porque vai romper não, porque a consequência é altíssima. A consequência é altíssima. Não tem jeito de eu falar não, você quer sempre levar a risco zero, isso não existe. O risco é a probabilidade e a consequência, entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho alteamentos por quê? Porque eu preciso diluir os custos, que é uma coisa muito comum que o mundo inteiro faz. Eu tenho... Desculpa, gente. Difícil aqui. Eu posso trabalhar com um barramento convencional, eu posso trabalhar com o barramento construído com o próprio rejeito. Aqui eu tenho alguns exemplos mostrando um barramento, o lado recebendo rejeito, o talude dele é jusante, o talude é montante. Aqui eu tenho outra foto que a gente usa muito, né? É uma estrutura comum, você tem a barragem, você tem o reservatório. Aqui você tem uma outra estrutura, o reservatório está ficando cada vez menor, porque está sendo assoreado, depois aquilo é fechado, se há um plano para isso. Cadê? Ali isso aqui é uma estrutura em Portugal. É uma barragem de enrocamento com núcleo de concreto, instrumentadíssima. E o pessoal lá hoje optou por pasta. Eu tive lá, visitei, conversei com o pessoal dessa empresa. Esse rejeito é jogado subaquaticamente, é um lago formando para receber isso. Aqui você tem um empilhamento, você tem uma pilha de rejeito. Isso é praticamente uma areia, um areião. Isso tem que ficar em pé, isso é uma construção de engenharia, uma obra de terra. Que a gente... geotécnico tem que ter como conduzir isso aí em projeto, em construção. A ideia, ao final, é aquele laguinho que está ali sumir, quando acabar, tá? É uma pilha que tem que estar inserida, né? Essa aqui é a foto final dela. Esse aqui é uma outra pilha, depois se tiver prazo para frente pode voltar. Esse aqui, para a gente ver que quando você faz uma construção e operação com essa técnica, depois que você lança, para você dizer que você pode usar isso daí, tem que estar super filtrante. Você pode passar a máquina aí que não vai acontecer nada. Entendeu? Então você tem toda a expectativa de como que deve realmente comportar aquilo ali. Aí, você tem aqui, quais são os 3 metros que todo mundo falou aí na mídia, blá. Você tem a montante, a jusante e a linha de centro. Tá? Você constrói um dique inicial, depois você faz uma praia de rejeito, constrói um dique em cima daquele outro dique. Qual que é o meu problema ali? Eu estou fazendo um dique em cima de um rejeito lançado, que pode ser, para mim, como um solo que não é de boa qualidade. Mas eu tenho que adequar isso. De repente, eu tenho que fazer um talude mais abatido, tudo isso tem recurso tecnológico. Entendeu? Aí você tem a jusante. A jusante você já constrói um dique em cima do outro que vai caminhando o eixo para jusante daquela barragem. O que acontece? Pressupõe que o dique que está sendo feito em cima, está sendo feito em cima de um outro que é controlado, é conhecido tecnologicamente. Então, eu teria só de ver o que a gente percebe. O de jusante, me parece que tem mais, a segurança dele parece melhor. O de montante, a segurança dele, eu fico um pouco pensando, por quê? Porque eu estou com uma fundação que não é a melhor fundação do mundo. Agora, o que eu vou gastar em material de um de outro, é claro que a jusante eu gasto muito mais do que o outro, mas não é só gastar, eu tenho espaço para andar para cá. A solução não é só dinheiro, a solução é o que eu tenho de verdade. Eu posso andar para cá, eu tenho que andar para lá, então isso é uma coisa que cada projeto vai ter que estudar isso daí. E a linha de centro é uma coisa intermediária. Uma parte apoia num maciço conhecido, outra parte em cima dessa praia. Aí, quando você tem aqui, o montante é o mais econômico.
É claro. Só que ele vai seguindo, ele vai subindo, nós estamos com pouco tempo. Tem 10 minutos. Óbvio, obrigada. Óbvio que ele é o mais crítico. Olha a palavra que eu estou usando, mais crítico em relação à segurança. Mas se eu não fizer correto em nenhum dos três, então os três rompem, velho. Os três rompem, eu tenho que fazer correto os três. E eu tenho engenharia que eu posso usar? Claro que eu posso. Claro que eu posso. Então, a verdade, quando você pega a montante, que são muitos casos aí, né? Você vê que ele pode ser feito se ele tiver todo o controle. Agora, tem zonas que a gente entende que realmente, se tivesse, por exemplo, eu sou chamada, professor Terezinha, nesse local, pera um pouquinho, se tiver sismo de alto grau, a montante eu acho que você não devia fazer não, mesmo. Porque realmente ele não consegue sobreviver a esses grandes impactos. Por exemplo, né, professor, tem mais isso. Aí, o que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, que no Chile, existe uma lei que proíbe o alteamento a montante, é fato. Mas no Chile, os geólogos que estão aqui, que me ajudam a falar se eu estou falando errado ou não, em 1960, teve um dos piores abalos sísmicos do mundo. Em 1965, teve um grande abalo sísmico, não sei se foi de 8,6, que aí sim, ruiu uma grande barragem alteada a montante, não fica em pé mesmo, não fica em pé. Então, em 70, o governo chileno soltou uma lei federal, olha, que é proibida a montante. Olha a situação do Chile. Então, nós temos que pensar, é caso a caso, saber o que acontece. Aí, quando você vê a jusante, você vê que ela é mais onerosa, mas é menos crítica, sob o ponto de vista ligado à segurança. E, quando você vê aqui alguns exemplos, algumas fotos mostrando, a linha de centro é uma solução intermediária. Se você tem um controle, entendeu? Isso aí tudo você toma a decisão quando você sabe aonde você vai fazer e como você pode acompanhar. Então você tem aqui como que é feito o alteamento. Aqui é óbvio que você tem, os volumes são muito maiores, mas não é só isso que vai definir, tem muitas outras coisas que vão realmente levar em conta na hora que você escolhe, entendeu? Então você tem a escolha. Depende de tipo, características, cidade de reservar água, sismicidade para mim é um ponto fundamental nessa coisa toda aí, topografia, custos, que está em tudo, como vocês falaram, é verdade, eu estou vendo custo em tudo isso aí, entendeu? Agora, o que é, vamos falar custo-benefício, o que é caro, o que é barato, é difícil. Não existe essa coisa que é caro e barato, existe o seguinte, a engenharia, simplificadamente, ela existe, eu vou até colocar uma fala aqui do professor Valdir, eu estou copiando você. Ela faz as obras com segurança, economia e voltada para o homem, né, Isolde? Sua fala? Meio ambiente. Então são os 4 itens. Ela tem que ter segurança, economia, porque senão você não consegue tornar viável, mas ela é em função do homem e do meio ambiente. Pronto, aí você mata tudo. E a montante, até esse momento, é uma opção ainda que as empresas usam. Até o momento. Agora, para frente, eu não sei. Agora, você perguntar para mim assim, então se eu fizer sempre a jusante, professora, nunca vai romper, eu não posso te falar isso. Eu tenho que saber como é que foi feito o estudo da fundação, como é que foi feito o projeto, como é que está sendo feito o acompanhamento daquilo ali. Entendeu? Qualquer coisa pode romper se não for feito corretamente. Então não significa que o fato de eu pegar o montante e banir do mapa, eu estou completamente risco zero. Não existe risco zero. Tá? Então o que acontece? A gente tem que ter sempre em mente que a prática da gestão ligada à segurança tem que focar as fundações, tem que focar o maciço, reservatório, estrutura social. Estou falando em termos técnicos, em termos de estrutura, tá? Mas eu também não posso deixar de levar em conta, eu tenho que falar isso aqui porque eu sou dessa área, que vai existir, nós estamos lidando com a natureza, vai existir alguma situação, e os geólogos vão poder confirmar ou não, que são extremamente complexas, que a gente não poderia, naquele momento, com a engenharia que eu tenho, ter chegado nela. É um risco, é claro. É uma coisa na natureza que está ali. É claro que a maioria das coisas eu consigo saber pela engenharia, mas tudo, não. Eu penso que não, né? Aí, o que eu tenho que pensar? Quando eu vou pensar a manutenção, construção que coincide com a operação. Isso aí que é uma coisa que eu acho fundamental. Nunca perder de cabeça que eu estou construindo e operando ao mesmo tempo uma obra. Diferente de uma hidrelétrica que eu construí e vou agora asfaltar, eu vou lá instrumentar. A lógica é outra. Eu
tenho que estar monitorando, instrumentando, eu tenho que trabalhar com os manuais de operação, que hoje já é uma regra. Há tempos atrás não tinha. Como é que, se o fulano foi embora, a gente não sabe mais fazer? Não. Tem que ter os manuais, tem que ter todo o fechamento pensado. E óbvio, essa coisa de plano de ações emergenciais, já foi começado a colocar aqui, ele é fundamental. Ele é fundamental. Esse momento que aconteceu para a gente, o 5 de novembro, ele tem que ser um marco de um grande aprendizado. Um grande aprendizado. É o momento que nós vamos usar para poder aprender. Infelizmente, aprende-se muitas vezes pelo amor, muitas vezes pela dor. Agora eu tenho que aprender. Isso eu tenho que aprender. Então, muita coisa vai ter que ser aprendida nesse plano de ações emergenciais. Porque a gente realmente percebeu muitas coisas que aconteceram que tem muita coisa a ser aprendida nisso daí. Tem lei? Tem lei. Agora, tem especificidade? Então nós temos que aprender isso daí, tá certo? Fechando... 5 minutos. Eu entendo que quando você tem avaliação ligada à segurança, a gestão de riscos é uma ferramenta muito boa. Ah, então, professora, se eu fizer uma gestão de risco, nunca vai acontecer. Não me falei isso. Um avião tem mais gestão de risco que avião não existe. Né? E de vez em quando cai um. E todo mundo sabe que está correndo risco. E compra passagem, vai lá. E todo mundo não ouve a comissária falar nada. E todo dia ela faz plano de ações emergenciais e treina você. E você nem ouve o que ela fala. Máscaras cairão, a linha acenderá. Você está nem ouvindo, cara. Você está colocando a sua mensagem, digitando para casa, fazendo a sua reunião. Você não está participando de nada desse treinamento que é feito pela aviação. Todos os voos, todos. Algum de vocês já foi em algum voo que não tivesse esse treinamento feito com... E as pessoas sabem, porque o risco é alto. Por quê? Porque a consequência é altíssima. Agora, cai um avião, todo mundo não anda mais de avião. Essa empresa não pisa mais nela. Aí todo dia tem acidentes acontecendo um atrás do outro, matando N pessoas. Mas tem estrada para mim que é estrada da morte, que eu não piso nela. Todo dia morte, porque a gente tem essa percepção do risco, é diferenciada quando acontece um evento, quando acontece um evento que pega N pessoas. Então nós temos que também ter um pouco de discernimento das coisas. Então essa parte de risco, análise de risco, é mais uma ferramenta para nos auxiliar a tomar decisões. Mas não segura nada não, entendeu? Obviamente que é muito melhor do que quando você não utiliza. Bom, o que eu acho que a geotecnia, porque na verdade eu, geotécnica, não sou engenheiro de Minas, eu não posso dar pitaco como que vai ser a lavra. Onde que vai ser? Eu não posso entrar e falar, olha, como que vai ser o processo? Isso não me compete, eu não tenho competência para isso. Quem tem competência são as pessoas que atuam na área. Agora, eu posso pegar os meus conhecimentos, que eu uso para obra de terra, que existe, que está em pé. Muitas barragens foram construídas a montante na antiga União Soviética, Rússia, e funcionando perfeitamente. Perfeitamente. Então, tipo assim, eu posso usar esses conhecimentos que existem e usá-los, aplicá-los de forma que a gente consiga realmente fazer acontecer. Buscar soluções para as coisas mais complexas, porque tem complexo, tem. Eu vou dizer para vocês que tudo é conhecido. Bom, eu realmente não conheço cada dia que eu estudo, eu vejo que eu sei nada. Nada. É um infinito de coisas que você precisa saber e tem coisas muito complexas que a gente não conseguiria saber. A gente tem como contribuir para evoluir a legislação? Eu acho que tem. É muito fácil eu estar do lado de fora e falar de alguma coisa. Eu quero vir pisar lá dentro. Todas as vezes que eu fui requisitada como professora daqui para comparecer para qualquer coisa que pudesse contribuir para isso, eu nunca me recusei. Porque eu acho que é papel nosso, igual nós estamos aqui agora, é nosso papel. Nós somos formadores de opiniões, nós temos que levar o conhecimento para as pessoas, dentro daquilo que a gente sabe, da área da gente. Finalmente aqui, há uma coisa que é mais técnica. Eu não vou entrar aqui. Que a minha área tem estudado, tem falado, tem visto que, tecnicamente, esse rejeito, ele é um material altamente variável, como o solo é variável. Os parâmetros que o solo tem, que vai alimentar o projeto, são variáveis. E a gente pega lá as teorias e fala o quê? Olha, a teoria fez uma simplificação e falou que o solo é homogêneo, isotrópico. Não é. Mas se eu não simplificar, eu não consigo tirar nada de informação. E o que eu faço? Eu vou jogar para o fator de segurança. Por isso que a engenharia trabalha com a economia, com segurança, dentro da visão humanística e para que o meio ambiente consiga conviver com aquilo ali, óbvio.
E eu acho que gerenciar a estrutura, tendo em vista a gestão do risco. Lembrando que é uma estrutura construída pelo homem, que tem técnica. Agora, coisas construídas pelo homem correm risco, sim. Não estou falando de desastres naturais. Já vi comparações, não é isso. Eu não estou falando de um tsunami, eu não estou falando de um terremoto, não é isso. Eu estou falando de obras construídas que têm o seu risco associado. Tá? E espero que acabou. Deixa eu ver, se deixar. Deixa eu ver. Acabou. Acabou, tá bom. Bom, basicamente, tirando, né, a parte italiana que me toca, é basicamente isso daí que eu queria colocar. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pela atenção.